Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, nos reunimos mais uma vez nesta manhã para aprender um pouco mais sobre a palavra do Senhor nosso Deus. Hoje nós estamos na lição número 2, Jesus, o missionário por excelência. Que nesta manhã o Senhor possa falar aos nossos corações e que possamos aprender um pouco mais a respeito do chamado do ministério do Senhor Jesus e como o que nós podemos aprender sobre esse chamado para praticarmos em nossa vida enquanto servos de Deus. Amém? A Bíblia diz o seguinte: que aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Lucas, capítulo 8, versículo 1, para meditar diz o seguinte: Jesus, sendo o Rei dos reis e Senhor dos senhores, deixou toda a sua glória para buscar e salvar todos os que estavam perdidos, não é? E a fundamentação bíblica é Lucas 8:1, que é a mesma referência do a Bíblia diz o seguinte: aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. E nesta manhã nós possamos aprender um pouco mais sobre aquilo que está aqui escrito e que nossas vidas sejam edificadas na presença de Jesus. Oremos ao Senhor. Amado Deus, nós te louvamos, Pai, no nome de Jesus, nós te oramos nesta manhã. Te pedimos, Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, abra o nosso entendimento, que possamos aprender a Tua palavra. Ser conosco é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos lá? Essa é a lição número 2, dia 12 de abril de 2020. Nós vamos falar sobre Jesus. Eu vou pular aqui já uma parte, falar aqui um pouco da introdução que eu sublinhei. Diz assim: seu amor e compaixão são marcas registradas de seu ministério terreno. Para ele não havia lugar, tempo ou circunstância. Todos os momentos eram propícios para anunciar a mensagem do reino de Deus. Anunciou as boas novas aos judeus e aos gentios. Seu amor ultrapassou os limites da nação de Israel e rompeu barreiras políticas, sociais, culturais e espirituais. Jesus, quando veio na Terra, ele de fato, de verdade, ultrapassou todas essas barreiras que hoje nós temos para fazer missões. Hoje, quando nós falamos de missões, nós falamos de barreiras culturais, barreiras sociais, barreiras políticas, que às vezes tornam-se uma dificuldade na evangelização. Mas Jesus ultrapassou todas essas barreiras e, como missionário, foi um missionário por excelência, pregando a boa palavra do Senhor. E ele fez isso com amor, com compaixão, que é o instinto da obra missionária, é o amor, a compaixão. Quem não tem esse amor pelas almas não está fazendo missões da maneira certa. A obra de Deus ela deve ser feita com amor, com compaixão pelas vidas. E assim Jesus o fez, assim Jesus me salvou, lhe salvou, e assim também nós devemos nos entregar a este chamado de ganhar almas para o reino de Deus. Amém? Vamos começar? O chamado do missionário Jesus, aqui o pastor Antônio colocou. Primeiro tópico, ele botou: o menino crescia e se fortalecia. Eu sublinho uma parte assim: todo chamado tem um tempo do crescimento e do fortalecimento. Ninguém começa grande, nem começa com toda a força. Há sempre um tempo de geração, de crescimento e fortalecimento. Todo chamado, todo crente, antes que ele comece a exercer de forma genuína o seu chamado, é necessário que ele passe por um processo de crescimento, o processo da chamada, de amadurecimento dele enquanto cristão. Ele precisa aprender um pouco mais sobre Deus, ele precisa ser um pouco mais aperfeiçoado pelo Senhor. Assim que se aceita Jesus, ainda há algumas mazelas que precisam ser tiradas, ele ainda precisa ser moldado, aperfeiçoado. E Jesus vai fazendo isso em nossas vidas através do Espírito Santo. Amém? Então há um tempo de preparo. Não que aquele que aceita Jesus não possa pregar a palavra, mas ele não está pronto enquanto um todo. Ele pode sim pregar a palavra, mas ainda tem muito a melhorar, muito a evoluir. Ele ainda tem um processo a ser feito e um tempo para que ele seja aí um grande missionário. É um trabalhar, um agir do Espírito Santo e também um desejo daquele que está disposto a ser usado e moldado pelo Espírito Santo de Deus. Muitos desejam fazer a obra missionária. É isso mesmo.
Muitos desejam fazer a obra missionária, mas não querem se submeter ao tempo de crescimento e de fortalecimento. Muitos querem ficar em pé para ensinar, no entanto, não aceitam sentar para aprender. Essa é uma das coisas que nós vemos bastante hoje. Hoje nós temos aí, já tirando um pouco do âmbito de missões e falando de pregadores, nós temos muitas pessoas que gostam muito de pregar, mas não gostam de sentar para ouvir no culto de doutrina, por exemplo, ou de participar de uma escola bíblica dominical. O certo é que aquele que deseja ser usado por Deus, que deseja falar de Deus, precisa primeiro aprender algo da parte de Deus, aprender mais de Deus. O bom missionário, o bom pregador da palavra, aquele que gosta da palavra de Deus, ele não perde uma oportunidade de estar aprendendo a genuína palavra do Senhor, porque sabe que isso é enriquecimento espiritual, não só para o seu ministério, mas também para a sua vida. Então, aquele que quer ensinar, ele precisa sentar para aprender. Muitos cristãos querem fazer a obra missionária de qualquer maneira, sem estar debaixo da orientação de uma igreja. Jesus crescia diante dos olhares de José e Maria. Olha que interessante. Algumas pessoas mesmo se auto-intitulam missionários e às vezes saem por conta própria, achando que estão assim cumprindo o chamado de Deus. Eu não vou aqui dizer que estão ou não, mas nós aprendemos na palavra do Senhor que é necessário que nós tenhamos uma igreja, que nós sejamos congregados, que haja uma autoridade espiritual sobre a nossa vida, que haja uma orientação espiritual sobre nós. A Bíblia é muito rica nisso, em obediência, em autoridade. E isso serve para a vida do cristão, aquele que deseja ser missionário, que deseja ser um pregador da palavra, que deseja ser um instrumento nas mãos de Deus. Ele deve começar por baixo, ele deve congregar numa igreja, ele deve aceitar Jesus, se doar a fazer o seu trabalho ali onde ele está, na sua congregação. E aí o Pai que o conhece, Jesus, o Deus Todo-Poderoso, vai o levantar aos poucos, vai o capacitando, vai o moldando, vai o levantando e em tempo oportuno será enviado para fazer missões. E nesse tempo inteirinho, enquanto ele é formado, ele vai ganhando almas no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade. Mas para ele sair como missionário é necessário que ele esteja debaixo de uma autoridade sobre a sua vida. Amém? Não esqueçamos disso. Deus nos constituiu servos e constituiu sobre nós autoridades espirituais. Assim como os pais têm autoridade sobre os filhos, assim também os nossos líderes têm autoridade sobre nós. Em tempo oportuno, Deus nos levantará também para ser líder, autoridade sobre outros, e sempre haverá níveis de autoridade. E a esses níveis nós devemos obediência e respeito, a fim de possamos cumprir o chamado do Senhor da melhor maneira possível. Outro tópico é que Jesus se enchia de sabedoria, está lá em Lucas 2,40, eu sublinhei outra parte aqui. A obra missionária realizada por Jesus foi baseada no ensino sistemático das verdades celestiais. Uma ação educacional nos mostra o quanto é importante a educação cristã. Se queremos filhos envolvidos na obra de Deus, precisamos ensiná-lo desde a mais tenra idade. Os pais terrenos de Jesus criaram um ambiente propício para que ele crescesse em graça e em sabedoria. É interessante que, se nós aqui, ele chama a atenção dos pais, se nós tivermos um lar onde se há o ensino da palavra de Deus, onde se há um incentivo pela busca do conhecimento bíblico, de fato contribuirá muito para o ministério do homem e da mulher ainda no seu futuro, certo? Então você que é pai, você que é mãe, se puder incentivar o seu filho à leitura da palavra, ensiná-lo, como diz a palavra, ensinar o menino no caminho, você estando com ele, mostrando como se faz, com certeza impactará a vida dos seus filhos e serão homens e mulheres de Deus, cheios de conhecimento da palavra, preparado para expor as verdades bíblicas a quem se fizer necessário. Então que nós possamos, enquanto pais e também enquanto filhos, proporcionar na nossa família um ambiente que se possa aprender a boa palavra do Senhor, que se possa meditar, discutir, entender e assim haver sempre crescimento espiritual em nossas famílias. Amém? Outro, e a graça de Deus estava sobre ele. A obra missionária existe por causa da graça de Deus. Todos somos frutos da graça eternal de nosso Senhor. Sem a graça de Deus não há missões, somente os alcançados pela graça amam missões.
Queridos, não há nada sem a graça de Deus. Até a salvação, que é o ponto de partida, né? Antes de nós falar de missões, devemos falar de salvação, que é a maneira como Cristo nos alcançou. Então, sem a graça não há isso, não há salvação. E a graça é o que faz tudo mais interessante. Uma pregação sem a graça de Deus é apenas uma exposição seca da palavra de Deus, né? E a Bíblia já nos fala que a letra sem o Espírito mata, né? Mas o Espírito vivifica. Um louvor sem a graça de Deus são apenas melodias, às vezes sem muito glamour, sem muita... não nos toca como toca um louvor que tem a unção de Deus. Então a unção, ela faz toda a diferença. A unção na vida do crente, na vida do homem e da mulher de Deus é fundamental, né? A graça, ela é fundamental. Quando a graça nos alcança e dá graça a todas as partes da nossa vida cristã. Nós temos a graça no louvor, a graça na pregação, a graça na evangelização, a graça no viver, não é? Tudo isso se dá por intermédio da graça de Deus que nos alcança, né? E o Espírito Santo que habita em nós nos faz viver e sentir esta graça. Então, para fazer missões também é necessário termos esta graça da parte de Deus, essa autoridade, esta unção, esta graça da parte do Senhor para fazer a sua obra. E Cristo assim tinha, né? Cristo ainda criança era fortalecido, crescia na graça e no conhecimento, né? E diante de todo o povo. Então Cristo nosso Senhor Jesus passou por um processo de crescimento, de amadurecimento, de preparo, a fim de que pudesse cumprir o seu ministério. E assim todo cristão também tem esse processo de preparo. Ele lá na sua congregação, ele aceita Jesus como seu Salvador, né? E ali ele abre espaço para que o Espírito Santo comece a sua obra na sua vida, e ele vai sendo moldado, ele é aperfeiçoado pelo Espírito, pelos irmãos ali no congregar, né? E assim como a Bíblia diz, assim como o ferro afia o ferro, também nós somos afiados uns pelos outros, né? E conforme nós estamos ali naquela unidade, nós somos aperfeiçoados, moldados, nos tornando crentes melhores para a glória do Senhor Jesus. Amém? Então, qual era a missão de Jesus, né? Jesus aqui, comentarista do pastor Antônio, fala de várias, certo? Nós vamos citar algumas delas aqui. Primeiro, pregar as boas novas aos pobres. Eu sublinho uma parte aqui. Jesus trazia consigo uma mensagem que alegrava o coração do aflito e do ferido. Suas palavras eram um verdadeiro bálsamo para as almas adoecidas pelo pecado. Aonde ele ia, a boa notícia o acompanhava, vidas eram mudadas e aquilo que parecia ser o fim se tornava um belo começo. Então Jesus veio para pregar. Eu acho interessante ele falar que veio para pregar aos pobres, porque no tempo de Jesus e ainda hoje os pobres eram muito desprezados, né? E o evangelho é muito interessante porque Deus sempre teve uma preocupação com os pobres, com as viúvas e com os estrangeiros, né? O que é diferente das demais legislações do mundo. Mas Deus sempre se preocupou com o órfão, com a viúva, com o estrangeiro, não é? E também com os pobres. Então percebam que o evangelho também veio para os pobres, né? Jesus não fez separação entre homens e mulheres, ricos e pobres. Não, ele veio trazer a salvação a todos os homens, aqueles que querem aceitar esta salvação para a sua vida. O comentarista, o pastor Antônio, vai nos falar, vai citar aqui João 8, que é aquela mulher que é acusada de adultério e é levada diante de Jesus. E os fariseus questionam Jesus, se não, olha, Senhor, essa mulher foi pega num ato de adultério, e na lei nos manda Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. E tu o que dizes, né? Esse é o questionamento feito a Jesus. E Jesus permanece um tempo calado, escrevendo no chão, na areia. E de repente Jesus fala assim, olha, aquele que entre vós estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. A Bíblia diz que um a um aqueles acusadores deixam aquela mulher. E aí Jesus pergunta àquela mulher, mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te acusou, ninguém te condenou? E aquela mulher responde, ninguém, Senhor. E Jesus fala a ela, nem eu também te condeno, vá e não peques mais. Então Jesus veio trazer a salvação e não a condenação.
Quando você lê João capítulo 3, versículo 16, 17, 16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No versículo 17, sim, que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por intermédio dele. Então, queridos, fica claro que Jesus veio para pregar as boas novas, não só aos pobres, mas a todos quanto desejam receber este evangelho da salvação, tá bom? Jesus também veio curar os quebrantados de corações. Eu sublinho uma parte aqui. A missão de seus discípulos é levar a cura aos que precisam de cura, amor aos que precisam de amor e cuidado aos que precisam de cuidado. Queridos, Jesus, ele operou muitos milagres, muitas maravilhas. Ninguém que chegou até Cristo voltou sem o seu milagre, sem a sua cura, sem que Deus tivesse operado algo no seu viver. Há muitos, queridos, por aí, por esta cidade, por este Brasil, por este mundo aí, pessoas aflitas, pessoas amarguradas, entristecidas, algumas pessoas perturbadas por espíritos malignos, pessoas que vivem sem paz, pessoas que vivem em sofrimento perpétuo, constante, não é? Pessoas que precisam de Jesus, pessoas que precisam ser curadas pelo poder de Jesus. E cabe a mim e a você, missionário do Senhor Jesus, e até essas pessoas trazendo uma palavra que liberta, trazendo uma palavra que cura, estendendo as mãos, orando, tomando posse da autoridade que Cristo nos concedeu para poder fazer a sua obra, né? Há pessoas aí carentes de uma palavra de vida, carentes de amor que Jesus traz através do seu evangelho, carentes de libertação que Jesus lhe dá através do poder da sua palavra. Há pessoas neste mundo que precisam ser alcançadas. Todos nós precisamos ser alcançados. Seja você um instrumento de Deus para essas pessoas. Seja você uma ferramenta pelo qual Deus vai usar para fazer o seu nome conhecido e para trazer paz aos corações. Assim como Jesus tinha como missão curar os quebrantados de coração, seja você também instrumento de Deus para operar milagres e para trazer paz aos corações. Amém? Glória a Deus, bendito seja o santo nome do Senhor. Jesus também veio para proclamar libertação aos cativos. Jesus disse aos seus ouvintes: e conhecereis a verdade vos libertará. João 8,32. Jesus é a verdade que liberta. Sua vontade é que todos os homens sejam libertos para a glória do seu nome. Jesus veio buscar e salvar aquele que estava perdido. A Bíblia diz que Jesus não veio para os justos que não necessitam de arrependimento. Não. Ele veio buscar e achar aquele que estava perdido. Que mensagem maravilhosa. O Evangelho é isso. É saber que o Deus do céu ama o ser humano, obra de suas mãos, que o perdoa, que o salva, que o resgata, que dá a ele uma nova vida, faz dele uma nova criatura. Jesus veio para libertar os cativos. Me libertou, te libertou. Como eu gosto sempre de citar, ele nos tirou do meio da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia! Fez de nós novas criaturas. Então, de fato, Cristo proclamou a libertação aos cativos, nos alcançou. E nós que fomos salvos por esta graça, por esta libertação, devemos também anunciar a outros que Cristo tem poder para fazer na vida deles o que fez em nossas vidas. Amém? Vou excluir mais uma parte aqui. A obra missionária era a causa principal do ministério terreno de Jesus. Por esta obra ele atravessava regiões, rompia barreiras sociais e culturais. Seu desejo maior era buscar todos os perdidos. A Bíblia Sagrada diz, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Como eu falei, Jesus ele rompe todas as barreiras para fazer a obra do Senhor. Interessante quando você lê lá João, quando ele diz assim, olha, era necessário passar por Samaria. Jesus faz um trabalho especial por causa daquela samaritana. Jesus vai em Gardara por causa do Gardareno, daquele homem possesso de espíritos malignos. E Jesus por vezes vai em algumas situações, às vezes para salvar uma única pessoa, às vezes por causa de uma pessoa, mas que mudaria a sua história. Através dele outros seriam impactados. Se Jesus te salvou, quem sabe você é o instrumento pelo qual toda a tua casa, toda a tua família, todo o teu seio social
será alcançado através de ti. Você é um missionário de Jesus, você só foi salvo por ele. Creia nessa palavra, creia no ministério de Deus para a sua vida em nome de Jesus. Amém? Vamos lá? Pois em liberdade os algemados. A liberdade que os homens precisam só pode ser encontrada em Jesus Cristo. Somente Ele pode pôr em liberdade os algemados. Seu poder e sua glória são capazes de fazer com que as algemas do pecado e da morte caiam por terra e seu nome seja glorificado. Perceba, queridos, que nós vemos muitas pessoas que são cativas, né? Estão aprisionadas pelas obras do diabo, por coisas como feitiçarias, né? Estão agarradas no mundo de pecado. Mas Cristo tem poder para quebrar essas algemas, quebrou as minhas algemas, as suas, os nossos guilhões, as nossas muralhas, Ele quebrou, fez de nós novas criaturas e tem poder para fazer isso na vida das pessoas. Amém? Então nós devemos anunciar às pessoas que Cristo é poderoso para libertá-las, né, e fazer delas novas pessoas, novas criaturas na presença de Jesus. Vamos lá? Apregoar o ano aceitável do Senhor. O missionário Jesus apregoou o ano aceitável do Senhor. Esse era o tempo em que Deus, por meio da sua pessoa, reconciliava o mundo consigo. E diz a Bíblia Sagrada: Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e não lhes imputando seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. 2 Coríntios 5,19. Então, o que Cristo fez, cabe a nós também fazer. Em nós esta palavra da reconciliação. Deus comprou para si, através de Jesus, povos de todas as raças, tribos e nações. Nós somos eleitos nele e devemos também levar esta palavra às pessoas que estão longe de Jesus, longe de conhecer a salvação. Cabe a nós ser exemplo disso, ser pregador da sua palavra, né, e pregar o tempo aceitável do Senhor, que é esse, o tempo da salvação, de se arrepender e de viver uma novidade de vida. Amém? Ele também pregou sobre o dia da vingança do Senhor. Cristo não pregou somente o amor de seu Pai, mas também o dia da sua vingança. Muitos pregam apenas o amor e se esquecem de pregar o juízo também. Nós devemos não só pregar que Deus ama, nós devemos, na verdade, pregar a Bíblia por completa. O Deus que é misericordioso, mas que também é justo, o Deus que é amor, mas também não é um Deus liberal, é um Deus santo. Todas essas verdades devem ser pregadas, devem ser ensinadas, devem ser passadas às pessoas que aceitam a Jesus como seu Salvador. Então Jesus sempre falava do amor, mas também falava do justo juiz que é o nosso Senhor. Deus é um Deus justo. Amém, queridos? Vamos lá, mais uma parte. Consolar todos os que choram. O Evangelho de Cristo consola os que choram. O Evangelho de Cristo levanta aquele que caiu. O Evangelho de Cristo faz do homem caído um projeto de sucesso. Então perceba, o Evangelho, ele faz do homem um novo homem, uma nova pessoa. Ele levanta o caído, levanta o necessitado. O Evangelho de Cristo nos tira as lágrimas, os choros, né, e nos faz promessas magníficas. Amém? As áreas de atuação do ministério de Jesus foram 3. A área intelectual, a área física e a área espiritual. E na área intelectual marquei como mestre. Ele passou grande parte do seu ministério ensinando aqueles que seguiam seus passos. É comum ver na Bíblia Jesus várias vezes parando e ensinando os seus discípulos, ensinando as multidões, porque ele se importa com a parte intelectual do ser humano. O ser humano ele tem uma capacidade incrível de armazenamento, de conhecimento, de produção de conteúdo. O ser humano é inteligente, mas precisa ser moldado para isso. E Cristo sempre achou interessante passar o conhecimento das verdades do Pai aos seus discípulos e àqueles que o seguiam. Então, aquele que deseja também ser um missionário de Cristo tem que estar com a sua parte intelectual evoluída e ensinar e transmitir essas verdades às outras pessoas para que assim também alcance a salvação. Amém? A área física foi outra área que Cristo atuou no seu ministério. O ministério de Jesus Cristo não permitiu que nenhum enfermo fosse até ele e voltasse sem cura. Jesus traz cura para a alma, traz cura para o corpo, né? Jesus traz cura para as nossas vidas em todos os seus aspectos. Jesus ele muda o nosso viver. É interessante que nós não vemos na palavra do Senhor ninguém que tenha ido até Cristo com um problema que ele não o tenha resolvido. Então creia que Jesus tem poder para curar todas as tuas enfermidades físicas. E se ele ainda não curou, de duas uma, ou porque ainda não chegou o tempo,
ou porque na verdade Deus tem algo para tratar através desta enfermidade. De toda forma, Cristo é poderoso para isso. Se Ele vai fazer ou não depende da sua infinita bondade e misericórdia e vontade. Aliás, a sua vontade é soberana, né? E aquilo que aprover vale a pena nós aceitarmos, porque diz a sua palavra que sua vontade ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Por fim, Cristo também tem como é que eu posso dizer aqui? Tem a sua área de atuação no espiritual. E eu sublinhei mais uma parte. Muitos dos males que a sociedade sofre são resultado de um mundo sem Deus. No entanto, Jesus pode resolver este problema. Basta que o homem compreenda, uma vez por todas, que não há salvação fora de Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então perceba, Jesus, ele é a solução para este mundo perdido. Ele, enquanto missionário, falava dele mesmo e a respeito do Pai. E nós, enquanto missionário, falamos a respeito dele, a respeito do Pai. Veja como é interessante isso. Ninguém vem ao Pai, ou seja, ele deixa claro que é através dele. Ele não falou ninguém vai ao Pai, ele falou ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então nós, enquanto missionários de Jesus, devemos dia após dia falar a respeito de Jesus, que só através dele nós podemos chegar até Deus. Porque a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Para finalizar, eu sublinho uma parte da conclusão, que diz assim: preguemos a mensagem da salvação como se hoje fosse o último dia de nossas vidas. Sigamos o belo exemplo de Jesus. Meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? João capítulo 5, versículo 17. Queridos, espero ter contribuído nesta manhã com a sua vida espiritual, que você possa, a exemplo de Jesus, ser também um missionário por excelência, seguindo os princípios, os conceitos, aprendendo com Jesus, esperando ser moldado por Jesus. Jesus falou: olha, eis que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Se beber alguma coisa mortífera, não vos fará dano algum. Diz que esses sinais seguirão aos que crerem. Em seu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. E aos que crerem ainda fariam coisas maiores do que ele fez. Olha que tantas promessas lindas para aqueles que querem fazer a obra do Senhor. Então, nesta manhã, eu concluo dizendo: espere o tempo de Deus. Vá buscando a sua palavra, lendo, meditando, crescendo. Vá buscando a presença de Deus, buscando os dons espirituais, buscando o fruto do Espírito. E vá fazer a obra do Senhor. Faça aí, enquanto não chega o tempo de você sair para fazer, vá fazendo onde você está, na sua casa, no seu bairro, na sua escola, na sua faculdade, na sua rua. Faça a obra de Deus. Faça a obra de Deus na sua congregação. Seja exemplo aos fiéis. Deixe ser moldado pelo Espírito Santo. E em tempo oportuno você estará pregando uma boa semente, fazendo a vontade de Deus e usufruindo da unção, da autoridade, da graça de Deus sobre a tua vida, vendo milagres acontecer através da sua vida. Você estender as mãos, enfermo ser curado, Deus lhe dá os dons, né, que está na sua palavra. Olha que maravilha pode ser a sua vida se você se entregar por completo à vontade de Deus. Seja um grande missionário na presença do Senhor. Se dedique a conhecer a Deus e a entender a sua vontade para a sua vida. Não deixe de congregar, esteja sempre no seio da igreja. Deixe que Deus use pessoas para te abençoar e para te colocar onde Ele quer. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Que nesta manhã a paz do Senhor permaneça no teu coração. Seja você uma bênção na presença de Deus. Deus te abençoe. Oremos ao Senhor nesta manhã. Amado Senhor Jesus, nós te louvamos por esta palavra, por esta manhã. Te pedimos que esta palavra permaneça em nossos corações, que possamos, Pai, ser não apenas ouvintes, mas praticantes da Tua palavra. Deus nos abençoe nesta manhã, abençoe a casa e a família de cada um que ouve esta palavra. Que o Senhor dê da Tua paz, da Tua comunhão, Senhor Deus, e da Tua provisão, Senhor. Peço também que o ministério e a chamada de cada um seja confirmada nesta manhã e que haja, Pai, em seus corações o ardente fogo por missões. É o que eu te peço nesta manhã, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe e fique na paz do Senhor.